Olá, bem-vindo de volta, meu caro camarada da guarda, a mais um dos episódios da Guerra de Badab, onde felizmente aqui não é só a guarda que leva porrada, que leva o tiro de tudo quanto é lado, aqui mesmo os anjos da vingança do imperador, os super soldados da humanidade, os nossos Astartes, também estão se ferrando no mesmo nível que um regimento da guarda tem todos os dias, universo afora. É bom ver o jogo virar um pouquinho, não é mesmo? Então, vamos continuar aonde paramos, porque hoje o Inquisitor Jandais Frame, que tá aqui meio que num conflito no comando das forças aliadas imperiais, para dominar e controlar o plano e a tática de batalha no geral, com o comandante militar, o Caleb Cullen, e os dois, no momento, vão chegar a uma definição de um plano final para terminar de uma vez por todas a Guerra de Badab. E, como tu sabe, a guerra está nos seus estágios finais. O Império, muitos já tinham considerado isso que uma guerra vencida, acabou, não tem mais o que fazer. Dos 3 capítulos que traíram o Império, 2 já estavam sob custódia, eles estavam lutando entre si com os Carrascos e os Astroclaws, então a guerra estava terminada. O tirano estava ali com um grupo pequeno de sistemas solares ao redor de Badab e ele não tinha capacidade industrial de manter essa guerra contra o Império por um período longo. Era uma questão apenas de atrito e eventualmente o tirano ia ser devastado. O otimismo estava nas alturas e o pessoal subestimou o inimigo. O comandante maior, o Caleb Cullen, não subestimou o inimigo. Ele sabia que o tirano era alguém muito cruel e traiçoeiro e faria de tudo para lutar. Um animal encurralado é perigoso também. Com isso, ele separou uma força de ataque significativa, na verdade, uma força militar e espacial, por causa da Marinha Imperial, que deveria destruir qualquer resistência dos inimigos para atacar o sistema de Pireus. O sistema de Pireus é mais ou menos na fronteira ao redor de Badab e, se fosse dominado, abre uma porta direta ao Badab Primaris, ao planeta principal. No caso, o sistema solar principal de Badab tem 8 planetas, 2 são habitáveis, e esse local é uma casa, fortaleza do tirano, o seu palácio de espinhos que ele construiu ali, e esse sistema solar final é onde fica o Anel de Aço, as fortalezas espaciais que ele construiu para defender essa região, e campos minados e defesas espaciais de vários tipos. Então, o sistema de Pireus era considerado um alvo relativamente fácil, e para a força incrivelmente pesada que foi separada para mandar para lá, ia ser meio que uma lombada. Eles iam passar por cima e continuar atropelando. Pelo menos esse era o plano original, mas o plano, você aqui do canal sabe, nunca sobrevive ao contato com o seu inimigo. E o tirano tinha ainda uma cadeia de informantes e ele sabia que o ataque principal ia vir para Pireus, então ele se preparou e se preparou muito. Quando as naves começaram o plano de bombardeio e suporte aéreo, elas foram recebidas com tiros de laser anti-orbital, com mísseis planeta-espaço, então muitas naves tomaram um dano desnecessário, fora que uma delas se perdeu durante a viagem para esse local, porque que é uma região muito instável no imaterial. Então tudo parecia estar dando errado, talvez porque eles trouxeram os Minotauros tinham equipamento de aumentador, não sei, pode ser que sim, dá azar isso aí. E no caso, o tirano utilizando a sua cadeia de informantes, porque a base militar
das forças aliadas, querendo ou não, ela vem do antigo sistema de Cartago, e o antigo sistema de Cartago tinha muitas pessoas com simpatias pelo tirano e muitas pessoas que também não gostavam da Inquisição ter vindo e começado a mandar ali do jeito que quis, e a Inquisição realmente teve uma mão pesada no sistema de Cartago. Por isso, existiam muitos agentes duplos, muitas pessoas infiltradas que gostariam de ver o Inquisitor se ferrar. Por isso, eles acabaram ajudando o tirano, e esse vazamento de informação quase custou a maior frota aliada na região e o nosso comandante, o Caleb Cullen, que estava liderando o ataque pessoalmente. O tirano queria neutralizar a maior parte das naves aliadas e, se possível, decapitar o Caleb Cullen e deixar os aliados agora num vácuo de liderança, ganhando anos ali de preparação, porque ia demorar muito até um outro ataque ser coordenado. Mas eu acredito que todo mundo falhou. Como assim? As forças aliadas tiveram perdas absurdas para o que eles estavam esperando aqui. Era um planeta que deveria ter mínima resistência. Eles perderam 2 cruzadores de batalha, eles perderam várias naves menores de escolta, eles tiveram dano significativo na maioria das naves, que levaria algumas delas décadas, talvez a maior parte de um século, para poder arrumar, porque foi muito feio a batalha espacial. Eles tiveram que rapidamente vir ajudar as naves dos Astartes que estavam atacando um objetivo secundário, e muitos transportes foram destruídos. Um dos cruzadores que teve o motor destruído pelas defesas orbitais do planeta teve que fazer uma última resistência para se jogar na frente das naves inimigas que vieram para cá, porque o tirano veio com todas as naves possíveis capazes de lutar, ele trouxe para cá. Então as forças aliadas estavam em menor número, mas não em menor poder de fogo. O problema é que eles foram pegos entre uma pedra e um lugar duro, porque eles já estavam ali recebendo esse dano de fogo, terra, espaço, que eles não esperavam que tivesse nessa região. A informação falhou e o tirano fez uma emboscada contra os nossos aliados, os super soldados no chão, e fizeram eles perderem em torno de 200 super soldados, muitos feridos que vão voltar para lutar depois, mas mesmo assim eles não vão participar da campanha por um bom tempo. E o Caleb Cullen, o nosso comandante, mesmo com a sua incrível resistência e regeneração de um Astarte, com o ferimento da garra do tirano, o sangramento dele e a ferida demorou muito, mas muito mesmo, para completamente cicatrizar, o que fez a Inquisição levantar a hipótese que a arma do tirano não era mais uma coisa natural, e até mesmo a nave-mãe, que foi enviada, o Battleship, perdeu a parte frontal inteira, a proa dele foi toda destruída, porque ele simplesmente fez uma manobra de martelo, ele acelerou em toda velocidade e se chocou de frente com a última das Battle Bards dos Astroclaws, destruindo ela. Então, os Astroclaws também perderam, como dizia a grande Dilmãe, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, porque eles perderam mais de 50 das suas naves de diversas tonelagens, diversos tamanhos, incluindo a nave, a última das Battle Bards que eles tinham, o último cruzador pesado que eles tinham e os últimos cruzadores leves que eles tinham foram devastados aqui. Então, depois dessa batalha, tudo bem, eles venceram a batalha, mas eles vão perder a guerra, porque a superioridade aérea é
totalmente das forças imperiais a partir desse momento, e o tirano sabia disso, então ele também não conseguiu matar o Caleb Cullen, então ele falhou em decapitar as forças aliadas, ele não conseguiu matar um número significativo de super soldados para fazer os aliados pensarem duas vezes em atacar ele de novo, então ninguém completou seus objetivos principais e as forças do tirano foram pesadamente destruídas no espaço, claro, a um alto custo para a Marinha Imperial, só que a Marinha Imperial pode reparar, as forças do tirano nem tanto, aliás, não tem a capacidade de produzir essas naves em grande quantidade. Muito bem, depois desse avanço falho em Pireus e da emboscada do tirano, o que aconteceu? As forças dos traidores optaram por se retirar dos planetas dos sistemas fronteiriços Abadab, porque era impossível tu manter uma defesa lá, e eles se retiraram para trás da segurança das suas fortalezas espaciais no chamado Anel de Aço, o Anel de Aço que protege principalmente o sistema solar de Badab. Não tem como tu proteger o universo inteiro, então o sistema de Badab é fortemente defendido, mas os planetas e os outros sistemas solares ao redor, nem tanto. E as forças do tirano na retirada no caso, tentaram levar tudo, mas tudo mesmo que eles conseguiam pegar nesses planetas. Praticamente eles pilharam os planetas, eles levaram água, comida, qualquer sistema de gerador de energia, combustível, munição, eles tiraram as tropas desse sistema, tiraram tudo que eles podiam tirar, que teria algum valor no serviço militar, todos os mísseis, todos os silos, tudo que não estava pregado no chão, e às vezes até mesmo estava pregado no chão, eles cavavam buraco ao redor e tiravam, porque eles precisavam dessas defesas em Badab, então eles começaram uma campanha de abandonar a fronteira e defender o centro, que era a região mais importante e a sua casa, poderia se chamar assim, mas era uma questão de honra para eles defender Badab em si. E no caso aqui eu fiz umas setinhas ali pra te ver graficamente, pra você que tem dificuldade de entender que eles estão recuando, então, né, essa eu sei, minha arte aqui é incrível, vale a curtida aí, curte o vídeo, o pessoal fala que eu não peço pra curtir, então essa vez eu tô pedindo, graças à minha arte aqui extremamente surrealista, mas tudo bem, eles recuaram então para o centro de Badab. Enquanto isso, começou um período conhecido como a Guerra Silenciosa. Por quê? Porque ninguém falava nada? Não, não é por isso. É porque foi um período de tranquilidade e calma. Porque depois da Batalha de Pireus, as forças aliadas ficaram bem receosas de arriscar uma batalha total e cair em uma nova emboscada. Portanto, nenhum ataque maior assim foi realizado, um ou outro alvo estratégico de fronteira, algumas estações de monitoramento foram destruídas e um ou outro planeta que tinha sido abandonado foi reconquistado. Mas em geral não teve nenhum conflito que vale a pena nomear. Sim, tinha algumas batalhas aqui e ali entre alguns membros da guarda do tirano ou pessoas que foram deixadas para trás por eles, porque eles não, assim, entre tirar os equipamentos e deixar as pessoas para trás, eles deixavam o pessoal para trás. As forças do tirano, não sei se está percebendo, eles estão ficando cada vez mais cruéis e tipo caótico. Então, mas não foreshadowing aqui, tô prevendo o futuro, mas no caso eles estão se retirando e abandonando os mundos e a defesa, e alguns simplesmente começaram a ter uma ideia no comando imperial: e se a gente deixasse isso aí do jeito que tá? Como assim? O Império precisava de tropas e naves urgente em outros lugares da galáxia. Os tiranídeos e os necrons não dormem, os orcs estão em todos os lugares, há outras rebeliões mais urgentes no momento, e o tirano tá isolado em Badab. Ele
tem ali o que? 8 planetas produtivos, nenhum deles com capacidade de produzir espaçonaves. Então, pra quê? Pra quê? Por quê? Porque a gente iria pra lá, simplesmente mantém um bloqueio da marinha, deixa o tirano naquele seus planetinha inútil e assim vai ficar, é mais barato e custo efetivo tu deixar do jeito que tá. E esses que tinham essa ideia de continuar um bloqueio infinito, eles também foram, no caso, o lado deles teria sido defendido, porque algumas forças do tirano estavam desertando. Ué? Como assim? Tu não disse que eles eram fanáticos pelo tirano de Badab? Eles eram antes. Agora que tudo parecia estar perdido, houve algumas desavenças no comando dos Astroclaws e alguns deles que conseguiram capturar uma outra nave, alguns dos capitães que estavam aqui a ler, conseguiram fazer um plano e começaram a fugir em direção a Maelstrom, onde não poderiam ser perseguidos. Eles sabem navegar por lá, então eles conseguem fugir. E com isso estava dizendo, o tirano está ficando cada vez mais fraco. Quanto mais a gente espera, pior as defesas do tirano vão ficar. Então, por um tempo, teve essa opção assim de tentar manter o bloqueio e deixar que o tirano simplesmente se esvai em deserção e a força dele simplesmente desapareça. O problema é que isso aqui não são seres humanos normais, são Astartes. Um grupo pequeno de Astarte com algumas naves podem causar instabilidade e destruição em um sistema por séculos depois que eles ainda estão aqui. Então isso pode ser uma incrível ameaça para a nova colonização, porque o objetivo da guerra não é só matar o tirano, é retomar esse lugar para o Império, e deixar essas forças vivas meio que iria causar uma dificuldade enorme para retomar a produção nesse lugar. Por isso, a Inquisição, sempre sábia, aposto que tu não estava esperando que eles iam se meter, acho que sim, porque tá no título do vídeo, bem, a Inquisição se meteu, ora, que inusitado, ninguém imagina que isso ia acontecer. E o Jandice Frame, o legado inquisitor, convocou um conselho de guerra, um conselho com todos os mestres do capítulo, onde ele iria apresentar um plano infalível para conquistar o mundo de Badab, aliás, o sistema de Badab. Então, quando o Inquisitor te convoca, tu meio que tem que ir. E assim, então, se deu uma reunião. Na reunião estava claro que o Caleb Cullen não mais tinha o comando total das operações. O Inquisitor tinha vários capítulos a seu lado, os Charcarodons, os Sons of Medusa, os Minotauros, todos eles pendiam mais pro lado do Inquisitor. Os Salamanders e os Red Scorpions, no caso do Caleb Cullen, estavam mais do lado dos Astarte, continuar mantendo a independência e o comando da operação. Mas o Inquisitor tinha comprado vários amigos em lugares altos, alto mesmo, olha só o tamanho do Tiberius do Charcarodon, ele é gigante, e incrivelmente os Firehawks com seu mestre do capítulo, Stibor Lazarek, que estão aqui desde o começo e que o Caleb Cullen meio que colocou eles na retaguarda e protegendo, porque eles eram meio cabeça quente e eles não lidam bem assim trabalhando com ninguém. Então, para evitar atrito e perder um capítulo por causa de briga interna, ele optou por deixar eles meio de lado. Também estavam do lado do Inquisitor, e o Inquisitor então tinha um controle dos votos ali dos mestres do capítulo, portanto ele dominava o jogo e o que ele falaria ia ser quase impossível tu negar. E afinal, qual o plano do Lorde Inquisitor aqui? O Jandice Frame demonstrou a eles um plano muito inteligente e que eu acho que todo mundo da Death Court of Krieg concorda. O tirano
está agora encurralado no centro do sistema de Badab, em apenas algumas fortalezas ao redor. Então, nós simplesmente vamos atacar de todos os lados com força total e destruir as defesas do tirano. Mind blow, isso aqui, gênio. A Inquisição se supera, a genialidade dele aqui só é eclipsado pelo sol. Meu, que cara incrível. Então, agora que eles vão fazer um ataque direto e total, tu deve estar pensando, calma, peraí. Como assim ninguém pensou em fazer um ataque direto total? Isso é o básico, é a doutrina do Império 1.1, tá ali no livrinho do Manual da Infantaria, ataque de frente com a baioneta. Exato, você da guarda, você entende isso, mas é que aqui o comandante era um Astarte, Astartes são todo fresco, ai não, a gente tem que manter a nossa força, a gente não vai jogar soldado fora, bobagem, burrice isso aqui, tu sabe que a tua alma já tá guardada pelo Imperador, vai lá, vai cara, vai granada na mão e se estoura lá nos alienígenas, que é o normal de nós, da guarda imperial, mas o pessoal dos Astartes se acha os bambambam, e ele se recusa a se explodir junto com o inimigo, então eles queriam tentar poupar força, e como eles estavam enfrentando outros Astarte, eles estavam de uma forma muito cautelosa, tentando destruir o inimigo sem ser devastado no processo, já que afinal, o seu inimigo tem a mesma capacidade que eles, que não é normal, um Astarte geralmente tem superioridade contra o inimigo, então é difícil para eles enfrentar um igual. Muito bem, e agora, mas deve pensar, o Inquisitor deve ter uma carta na manga, ele deve ter algo. Sim, ele tem. O Inquisitor conseguiu a ajuda do Magus, o Magus de Angstrom, o líder dos mecânicos de uma região próxima aqui na Zona Autônoma, que tem apenas uma frota pessoal, uma legião de titãs à disposição e uma quantidade de alguns milhões de Skitarii, e as forças dos mecânicos vão prestar ajuda para a Inquisição Imperial, já que afinal a Inquisição fala pelo Imperador, o Imperador Omnissiah, a vontade do Omnissiah, então vem da Inquisição. E o Magus dos Mecânicos, entrou na sala da reunião. Olha, nesse momento, caros mestres de capítulo meio que se olharam, porque o Magus, ele atacou forças imperiais também, e o Inquisitor meio que fez um acordo com ele, prometendo enormes reparações futuras para quem é que vai pagar, quem ficar com o sistema daqui vai estar fudido, porque ele já vai nascer com um monte de dívida, né? Ele vai ganhar o cargo com um monte de dívida. Mas em si, o mecânico recebeu vários promessas futuras de pagamento, portanto, eles vão ajudar, e eles vão ajudar muito. O Caleb Cullen olhou para o Inquisitor e ele perguntou: quanto isso custou? Aí foi baixo. Não se fala o quanto custa o apoio dos mecânicos aqui, meus amigos, porque os mecânicos... imagina uma facção que não se mistura e que não ajuda por pouca coisa. Os mecânicos, eles têm uma aliança com o Império, mas eles só vão trabalhar contigo e cooperar se A, o interesse deles está em jogo, B, eles são obrigados por algum decreto antigo que eles têm que ajudar, ou C, se tu molhar a mão deles, e muito, com dinheiro, créditos e coisa assim, também, mas não só isso, com máquinas, tecnologias, direito a planetas e coisas assim, direitos de mineração, extração de recursos, direito de exploração, direito de ter qualquer tecnologia que for capturada em algum ponto. Então os mecânicos geralmente, quando fazem algo, eles estão se beneficiando muito disso, e com o apoio total do Magus, tu pode ter certeza que o preço dele foi astronômico, mas no momento na guerra, aquele reforço dos Skitarii, afinal várias tropas imperiais tinham morrido naquele combate espacial que destruiu alguns transportes, e eles têm o apoio agora de uma legião titânica. Então,
cara, sim, apenas sim. Fora as naves dos mecânicos que vão apoiar. As naves do mecânico é praticamente uma base avançada. Ela produz tudo que tu precisa. No meio ali da batalha ela vai produzir, tipo, tu precisa de munição altamente explosiva. Quantas toneladas tu quer. É absurda a capacidade de produção dessas manufaturas gigantes. Então, graças ao apoio dos mecânicos, a batalha vai ficar mais fácil, mas não é garantido ainda a vitória total. E com isso, com o apoio, com tropas, com reforço das titãs, com reforço da frota dos mecânicos, eles tinham a força agora para fazer esse plano realmente genial de atacar pesadamente a defesa final do tirano. E quem iria liderar esse ataque? Ninguém menos, ninguém mais do que ele, o fabuloso, grandioso, incrível Stibor Lazarek dos Firehawks, que não tem nenhuma descendência do Fulgrim. Quem fala isso é as invejosas, sai dessa. Eles são se acham. Sim, eles querem ser tipo a musa do negócio todo. Sim, mas é intriga da oposição. Eles não têm nada a ver com Emperor's Children. E eles não são lealistas da Fundação Amaldiçoada. Não, para com isso. Ninguém usou semente genética traidora. E eles vão liderar o ataque. Nossa, ele se sentiu o máximo. Ele ficou feliz, um sorriso em cada orelha. Ele já preparou o tapete vermelho e a purpurina para chegar assim estourando. E ele iria atacar com força a Raptorus Rex, que até então tinha ficado protegendo o sistema dos mecânicos como parte do acordo que a Inquisição fez, agora iria pro ataque. Ele tava muito ansioso para mostrar pro tirano quem é que manda nessa jossa e para ter a vingança, porque quando ele lutou a primeira vez, ele lutou pesadamente contra números maiores que ele e ele tentou causar o máximo de dano possível, e agora os números estavam do lado dele e ele iria ser a ponta da lança, o homem que vai na frente dos outros, e ele iria trazer a glória pro seu capítulo. Então iniciou-se, lembra do sistema de Pireus que teve a emboscada? A Raptorus Rex foi lá e ela deu a eles uma chuva para se lembrar, uma chuva de bala, de canhão orbital e laser. E, cara, bem a verdade, o sistema de Pireus já tinha sido abandonado. As forças do tirano já tinham retirado praticamente tudo que era valioso para defender, até a água eles tiraram do planeta. A população estava aqui tentando sobreviver com migalhas, sem comida, sem recursos, tentando sobreviver de qualquer jeito. As máquinas foram retiradas do planeta, tudo que era valioso saiu daqui. O gerador de energia foi-se tudo. E a população civil foi abandonada, foi deixada para trás, mas nos livros de história imperial, o que tinha aqui eram forças leais ao tirano, soldados altamente treinados, não era um bando de civil morrendo de fome e sede e doença, porque tinha tudo, o suporte vital foi tirado daqui. Não. Eram forças leais ao tirano que lutariam até o último, então justifica completamente a aniquilação desses focos de resistência. E olha só, zero baixas de super soldados e de forças aliadas. Incrível, o plano do Inquisitor já estava rendendo fruto. Esse sistema aqui que o Caleb Cullen quase morreu para pegar, o Inquisitor pegou sem baixa nenhuma. Tudo que precisou foi destruir tudo e bombardear a população civil inocente que estava passando fome aqui. Simples, fácil, prático. Zero chance de emboscada, zero chance de alguma resistência do planeta destruir a nave da Raptorus Rex. Então, vitória total, assim que eu gosto. É muito mais fácil vencer quando tu não tem oposição. E falando em vencer sem oposição, só antes de chegar ao sítio de Badab em si, vamos falar um pouquinho dos carrascos.
os carrascos, um capítulo que agora estava neutro. Eles viram a traição dos Astroclaws e eles consideravam eles traíras e sem honra, e eles iriam agora enfrentá-los. Com isso, os carrascos estavam agora meio que por conta própria. Nós sabemos que no mundo deles ficou a maior parte do capítulo com ordens de esperar a guerra de Badab terminar. Então eles estavam lá jogando baralho, conversando, fazendo corridas matinais e esperando a guerra acabar para poder fazer alguma coisa. E a Inquisição foi lá, manteve eles meio que sob observação, e realmente eles não tinham nada a ver com a Guerra de Badab. Os outros carrascos estavam tudo limpo, o único mesmo era o mestre do capítulo e os voluntários que ele levou pra cá. E agora a ordem era: mate todos os traidores, incluindo os carrascos. Porque foi mandado os Carcharodons, os nossos famosos Space Sharks, e os Sons of Medusa, que queriam vingança depois que um mal entendido, uma nave dos Sons of Medusa e uma nave dos Executioners meio que se encontrou, e uma achou que a outra estava emboscando ela, as duas atiraram uma na outra e os Executioners destruíram a nave dos Sons of Medusa. Então eles queriam vingança e eles estavam ativamente caçando os carrascos em qualquer lugar. O Pelas Mirsan, o nosso comandante dos Salamanders e praticamente o único amigo fiel que o Caleb Cullen podia ter no Conselho de Guerra, ele devia vida aos carrascos agora. Os carrascos eram honrados, eles estavam lutando por um débito de honra mal interpretado. Eles não viram que os Astroclaws estavam errados e eles fizeram a sua obrigação. Qualquer outro capítulo honrado faria a mesma coisa. Então o Pelas Mirsan decidiu intervir. Felizmente para ele, o Imperador protege aqueles bem-aventurados de coração, e um cruzador leve dos Salamanders identificou as naves dos Sons of Medusa sendo emboscadas por duas Battle Barges dos carrascos. Como isso aconteceu? Muito simples. Os carrascos, sabendo que eles estavam sendo perseguidos, eles criaram uma base falsa. Num campo de asteroides, eles colocaram um emissor de frequência que pareciam frequências de Vox. Então, tu ia imaginar que lá tinha contato de naves para alguma base, e assim os Sons of Medusa foram diretamente para lá para destruir aquela base de operação dos carrascos. E os carrascos não são idiotas, vendo que tem alguém querendo matar eles, eles vão lutar. E quando as duas naves, achando que estavam em segurança, estavam sozinhas, duas Battle Barges dos carrascos apareceram em alta velocidade, acelerando com tudo, cercando os dois cruzadores leves dos Sons of Medusa e iniciando uma batalha espacial. Uma batalha espacial no 40.000 pode levar até dias e muitas vezes ela é inconclusiva porque as naves são absurdamente resistentes. Bem, agora os Salamanders identificaram a batalha e felizmente o Pelas Mirsan estava aqui, porque ele estava procurando os Executioners. Ele também achou que aqui era a base dos Executioners e ele veio para tentar se comunicar com eles. E durante a batalha ele começou a lançar uma mensagem em todos os canais ordenando um cessar-fogo imediato em nome do Imperador. Ninguém usa o nome do Imperador em vão. E ele falou assim: quem atirar primeiro não acredita no Deus Imperador. Opa, todo mundo tira a mão da arma, não atira. Quem atirar primeiro é herético. Não. Aí não vai, aí não dá, aí não deu certo. E os Salamanders então emitiram um comunicado para os carrascos, e o Pelas Mirsan ofereceu a eles a mesma coisa que eles ofereceram para ele antes.
a rendição. Se eles aceitassem segui-lo, ele iria escoltá-los até a Estação Vingança e ele iria fazer uma... Como eu vou te explicar? Eles iriam ter um encontro com o Caleb Cullen e eles iriam conversar o caso deles para ele, e o Caleb Cullen iria julgá-los e iria dar o veredito. Portanto, acreditando nos Salamanders e confiando na irmandade entre eles, até porque os dois capítulos são incrivelmente honrados, os Executioners aceitaram. E acredite ou não, os Sons of Medusa quase traíram o acordo, mas quem atira primeiro não acredita no Deus Imperador. Ele falou ali, então eles se seguraram mesmo querendo matar todos os carrascos para vingar o dano que eles causaram neles. Mesmo assim, eles cumpriram o pacto de honra. Naves dos Carcharodons começaram a aparecer, outras naves dos Sons of Medusa começaram a aparecer, e foi um período de escolta extremamente tenso, onde alguns achavam que tinha sido errado ter aceitado a rendição, mas felizmente a fama dos Salamanders de ser honrados e seguir a sua palavra falou mais alto, e aos capítulos que estavam querendo se vingar dos carrascos não puderam, porque os Salamanders o escoltaram até a Estação Vingança. Lá o Caleb Cullen fez como ordenado. Ele conversou com o mestre do capítulo dos carrascos e ele decidiu o veredito. Eles seriam temporariamente inocentados, eles poderiam voltar para sua casa e lá eles ficariam sob observação e cuidado pelos Salamanders. Eles eram agora responsabilidade dos Salamanders. Se eles traíssem o Império, fizessem alguma coisa, a culpa era dos Salamanders, porque faz parte do acordo. Mas eles não vão, eles são honrados, não se preocupe. E os Salamanders vão manter a sua palavra e vão manter um bloqueio no sistema deles até a Guerra de Badab acabar. As naves dos Executioners não podem mais vir aqui para a zona autônoma da Maelstrom, e depois que a guerra acabar, o Caleb Cullen prometeu que eles serão julgados não pela Inquisição, e sim pelos seus iguais. Um conselho de super soldados vai se juntar e vai julgar se as ações deles podem ser perdoadas e qual o veredito final. Foi algo realmente bem benigno comparado a outras coisas que acontecem no 40.000. Então, os Executioners aceitaram. A Inquisição não ficou muito feliz com isso, mas eles também não queriam um capítulo, porque a maior parte do capítulo deles ainda estava lá atrás. Imagina se eles tivessem matado eles ou feito algo muito pesado. Eles poderiam ter se rebelado. Perdão. Então, foi optado por manter a palavra do Caleb Cullen, e assim os Executioners saíram da guerra. Eles se renderam com um acordo de honra sobre a supervisão dos Salamanders. E, meus amigos, estamos chegando ao final. O final vai ser quente, os Firehawks que o digam, e no próximo episódio nós vamos ver como os Firehawks vão queimar o anel de aço do tirano. Vejo vocês por lá, tudo de bom, e o Imperador protege.